Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um episódio do Discípulos Podcast. E dessa vez nós estamos com o quadro Investidores do Reino. E nesse quadro você já sabe, é um quadro que nós tratamos sobre vida. Muito mais do que finança, muito mais do que dinheiro. Sabemos que investir no reino é investir a vida, o dom, o talento, é propósito. Então, para tratar de um assunto como esse, neste quadro, que você já conhece, que você já acompanha, nós chamamos o William Ribeiro, líder dos adolescentes da ADVEC Natal. Casado com a Jennifer Ribeiro, pai de 4 filhos, um adolescente e 3 crianças, é menino, viu, meu amigo? A gente vai falar um pouco sobre isso, ele vai falar um pouco sobre a sua trajetória, a gente vai entender um pouco mais sobre essa questão de discipulado dos adolescentes, essa questão de liderar adolescentes, investir no reino é exatamente aquilo que você já conhece. E desde já queria dar as boas-vindas ao William Ribeiro, que está aqui, meu amigo, muito bem-vindo. Show, muito bem-vindo ao Discípulos Podcast, sinto honrado de estar aqui contigo. Obrigado, Bruno. Nessa noite. Responsabilidade grande, mas estamos aí para bater esse papo, muito bom mesmo, obrigado pelo convite. E para falar de um assunto tão pertinente que acompanha a minha vida há muitos anos já, né? E aprove a Deus nesse retorno para a gente aqui para Natal, né? Colocar essa missão novamente. Mas o principal disso é que hoje dentro da minha casa, onde começa realmente o meu ministério, onde eu sou testado, e aí isso reverbera, né, para essa questão eclesiástica na igreja, mas vamos correndo um pouquinho, vamos conversando e seja o que Deus quiser. Assim, William, vê, eu acabei de falar aqui, né, porque ele conheço, você é meu amigo há muitos anos, Show. A gente vai falar um pouco sobre isso, né, mas nossos telespectadores desse quadro aqui não conhecem quem é o William Ribeiro. Você acabou de falar assim, no meu retorno para Natal. E existiu um outro momento aqui em Natal. Fala aí, quero saber como é que é a história do William Ribeiro. Conta para nós. Vamos construir um pouquinho aqui. Vamos lá. Vamos construir um pouquinho, mas, né, como você citou, eu sou casado, né, com a Jennifer. Nós temos aí já uma história juntos. Nós estamos, acho que, aproximadamente 24 anos. Então, começamos o nosso namoro muito novo. Isso, foi muito novo. Alguns desafios, né? Quantos anos, precisamente, mais ou menos? 12 anos de idade a gente começou. Tu tinha 12 e ela quantos anos? 12 também. Que é isso. Olha só, não repita isso, tá? Não façam isso em casa. Não repitam isso. Primeira coisa que a gente vai aprender aqui nesse papo com o líder dos adolescentes. Não pula essa parte. Sigam o exemplo dele. A gente vai falar sobre isso. 12 anos não é idade, tá? Então, beleza? Fechou aqui os parênteses, vamos lá. Show. Pegou esse corte aí? Corta. Pega esse corte aí. Mas aí, nem 14, A voz da consciência falou aqui, nem 14. Eu tô entendendo porque, entendi. Oh, meu Deus. As revelações. Mas vamos lá. E aí, né, começou a nossa história, enfim, né, juntos. E pra glória de Deus, pra graça de Deus, hoje a gente tem uma família, constitui uma família. Nós temos 4 filhos, né? Caraca, Nicolas Ian tem 16 anos, né? Luca, que foi o nosso segundo filho, 10. A Pietrinha, próxima terça-feira, faz 5 anos de idade. E o Rabizinho, que tá aí praticamente já com 1 ano e meio. Que é o nosso figuraça. Moleque, sangue bom demais. Meu filho é uma bênção. Os 4 são uma bênção, né? E assim, a nossa história de família é assim, né? Nós somos essa família. E basicamente essa questão, né, começou a se confundir a minha história com os dos adolescentes na minha primeira passagem aqui, né? Eu cheguei em 2011. 2011, caramba, 14 anos atrás, velho. Isso, a ADVEC Natal tinha recém, né, inaugurado aqui em Natal. Eu lembro. E a gente fez parte aí da primeira leva de líderes, né, da igreja, junto com a Vanessa Tanaka e o Léo. E a Mário Diogo, né, naquela época foi uma época muito boa, muito gostosa, que a gente aprendeu demais. E também, tanto nessa questão da liderança quanto no discipulado propriamente dito, a minha história começou a se confundir, né, vamos dizer assim, nessa época, nessas etapas aí da minha vida, em 2011. E aí a gente ficou até 2015 aqui. Então, por isso que é a segunda passagem nossa. Entendi. Eu lembro bem da primeira, né? Nessa época, a gente se conheceu, eu liderava a juventude na época, eu liderava o JVC. Isso. Você, o Interligados. Isso aí. E o Diogo e a Mari, né, liderava ali o JVC também, né? Então a gente veio pra cá de Recife, a gente acabou se conhecendo, conheci a Mari, o Diogo, a Vanessa, o Léo, você e a Jenny, né? E a gente se cruzou ali, depois a gente se viu, acho que 2013, lá em Recife, né? No congresso que a gente fez por lá. E depois de lá, agora, 2025. Jesus. Depois de 2025 a gente se encontra. 12 anos. Que é isso? Mas foi laços tão fortes, né? Que mesmo de longe a gente, né, se acompanhava, sempre... Sim, né, é verdade. Um sabendo da história do outro.
Mas, de novo, a nossa história aqui, dentro de Natal, e principalmente com essa questão de lideranças para adolescentes especificamente, né, começou nessa época. Né? Mas eu também, né, dentro da minha formação que eu estava fazendo acadêmica, né, na parte de educação física, eu sempre gostei dessa parte de esporte, né? Então, fui começar a trabalhar também com crianças e adolescentes nessa área quando eu dava treino, né, para uma escola de futebol do Atlético Paranaense. Então, comecei também a ter essa relação com eles ali, né? E era muito forte por essa questão da conectividade com eles, né? Do momento que eu passava meu dia inteiro com eles, né? Começava os treinos de 8, 9 horas da manhã e finalizava às 5 horas da tarde. Então, tipo assim, era o meu dia inteiro passando com crianças de 6, 7 até 17 anos. Então, no meu trabalho, o Senhor também me chamou para isso, e ali eu comecei. Hoje, é claro, eu olho para trás e entendo, né, o papel do Senhor para mim trabalhar com essa faixa etária aí, mas em termos assim de realmente de trabalho no âmbito eclesiástico, realmente começou aqui em 2011, né? A minha primeira liderança. E qual foi os principais desafios nesse início, 2011, onde você ali iniciou esse trabalho ali de liderança com adolescentes e tudo mais? Qual foram os principais desafios que hoje você, mais maduro, né, liderando novamente os adolescentes, com a história de vida, tendo um adolescente dentro de casa, você olha para trás e você consegue enxergar quais foram os principais desafios naquela época, 14 anos atrás? Show. Você consegue mensurar que tipo de desafio você enfrentou e quais foram os principais? Vamos lá. Eu vou classificar em 2 desafios aqui, tá? Nessa questão. O meu como líder e de uma geração que eu liderei, vamos dizer assim, né? Sim, sim. O primeiro como líder, acho que eu vou puxar para falar nessa primeira etapa, é que era muito difícil por uma questão de comparação, né? Eu não tinha um norte, eu não tinha para onde ir, e foi isso, o papel do discipulado me ajudou muito, né? Eu tinha alguém do meu lado, me podando, me instruindo, falando comigo, cara, não vai para esse lado, não é assim, faça dessa forma, você tá errando nisso. E eu, às vezes, olhava para mim e falava, caramba, meu irmão, eu só faço tudo errado, só tem gente me cobrando. E aí, aos poucos, isso começou a melhorar, e ao ponto que eu cheguei a trazer cura e alguém já não me apontava mais esses erros. Eu fazia, praticava-os e falava, cara, onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer de diferente? Então, o discipulado já começou a me formar nessa forma, porque eu sempre pensava que era sempre essa questão do ensino. Alguém precisa me ensinar, alguém precisa me ensinar, mas ao todo tempo alguém estava me formando, estava criando uma forma dentro de mim. Então, assim, isso foi um desafio muito grande. E, principalmente, quando você começa, você sempre vai se embaralhar com essas questões dos números. Tem pouca gente, eu não estou fazendo da forma correta, eu não sou para isso, né? São dúvidas, comparações, medos, inseguranças. Mas, assim, de novo, o discipulado foi muito importante, foi peça fundamental lá naquela época, e hoje o Senhor me traz de novo isso no meu coração, e tem algo ardendo muito forte no meu coração essa questão do discipulado. Então, isso foi uma dificuldade como líder que eu passei, mano. Então, cara, foi muito difícil. Sem dúvida. Esse começo aí. Claro, depois eu comecei a entender um pouco da geração a quem eu trabalhava, a quem eu estava servindo. Nós começamos com... Eu lembro que a primeira reunião dos Interligados, a gente estava em 7 pessoas. Eu olhei 7 adolescentes. Quando a gente saiu, já passava de 100 e tarará pessoas. Mas por quê? Porque a gente começou esse trabalho com eles e eu tenho esse lado muito humano. Eu gosto muito de sentar com as pessoas, conversar e tal. E... na sorte, vamos dizer assim, as coisas iam acontecendo, a gente ia tendo resultado, mas eu não sabia o método. Eu não sabia o porquê que está dando certo. O que está sendo feito que está dando certo. Né? Por que as pessoas estão se achegando, por que as coisas estão acontecendo dessa forma. Eu não tinha esse método. Né? Hoje, claro, eu olho para trás e entendo que era um método que o próprio Cristo deixou para nós, né? Do discipulado. Né? Sem dúvida. Né? Do cuidado com as almas, de cuidado com as vidas. E isso hoje eu consigo olhar para trás, ver, e hoje eu consigo entender qual que é esse método que ele deixou para nós. Então, isso é mais fácil. Assim, então, eu tinha essas dificuldades minhas particulares. Sim. Medo, insegurança, a autossuficiência. Eu não era dependente, eu achava que eu era muito suficiente para fazer as coisas, para trombar em todo mundo, para ir correr jovem, atrás. Né, cara? Molecão maturidade, também. Acaba que... Molecão. Assim, a igreja começando, todo aquele frenesi do começo, Sim, né? A igreja começando, liderança novidade, começando, né? novidade, exatamente. Então, você simplesmente vai ali, entra ali no fluxo e vai fazendo, e graças a Deus acabou que teve alguém ali que direcionou e Sim. Você foi aprendendo, né? Eu tive boas pessoas, assim, né? Claro, vou honrá-las também, né? Que eu acho que é um papel bacana aqui de fazer, mas
Mari e Diogo me ajudaram muito, principalmente Diogo nessa figura de homem. O Leonardo Tanaka também foi um cara extremamente importante na minha história, né? O próprio pastor Anderson, que hoje caminha com a gente, é o nosso pastor. No começo também a gente teve, né, aproximação, e tantas outras pessoas que passaram na minha vida, que eu caminhei junto aqui dentro da nossa igreja. O próprio pastor Thiago Braulio, né? Eu vou citar aí também Levi. Ontem eu vi o Jairo, que foi um cara que caminhou com a gente verdade. também. Ele veio junto com outros 2 pastores de fora e ele foi um cara assim que chegou aqui, e hoje você vê o que Deus fez na vida dele também, mas foi um cara que a gente caminhou junto bastante, né? Ele e a sua esposa. Então, assim, são pessoas que fazem parte da sua história, que vão te formando, que vão te moldando, e hoje eu posso dizer que eu sou um fruto de pessoas que me discipularam, que gastaram tempo, que gastaram a sua vida, né, para servir ao reino. Isso é muito importante. E assim, William, a gente percebe que sempre é importante ter alguém que nos direcione, ter alguém Sim. que faça aquilo que a Bíblia ensina a fazer com os filhos, né? Ensinar a criança no caminho, né? Pegar Perfeito. nas mãos e ir com ele. Porque uma vez que a gente pega nas mãos e ensina o caminho, dá a entender, o texto faz com que a gente entenda que aquele que está ensinando no caminho já trilhou esse caminho. Perfeito. Por isso que está o guiando, porque sabe para onde vai. Então, ter alguém com essa perspectiva de conhecimento da trajetória, do caminho para nos ensinar é crucial. Perfeito. Aí eu quero te perguntar, nesse primeiro momento lá, desse momento de desenvolvimento, de discipulado e tal, como é que você enxergava a questão dos pais nesse processo? Porque a gente entende que os pais são responsáveis pela educação, né? Perfeito. A gente já conversa sobre isso bastante, né? Fora das câmeras, aqui nos bastidores, que os pais são responsáveis pela educação. O líder de jovem, o pastor, ele está ali para poder dar um apoio espiritual, dar um suporte e fazer esse tipo de discipulado nessa questão mais, muitas vezes, até psicológica, emocional, Legal. mas mais teológica. Como é que você viu isso naquela época? Os pais cooperavam? Perdão, os pais cooperavam, tal, em relação a hoje. Eu já queria fazer esse paralelo. Sim. Naquela época, os pais cooperavam mais, estavam mais presentes, ou hoje está mais presente? Como é que você enxerga essa questão dos pais em relação a estar ajudando o líder de jovem, o líder de adolescente nessa caminhada? Cara, pergunta complexa. Sim, sem dúvida. Né? E também uma questão assim um pouco polêmica, né? Mas assim, não querendo entrar em polêmicas fortes e etc, trazer pontos de comparações tão fortes, mas é claro, duas coisas elas são realmente assim, elas se encontram no tempo. Tá? Tanto no passado quanto no presente. A gente tem um déficit muito grande nessa questão da atenção dos pais no cuidado espiritual dos filhos. Né? E isso é uma questão assim que reverbera não por uma questão de imposição, mas é por uma questão de instrução. Né? E aí, né, eu falo assim que eu acho que se eu pudesse pegar 2 textos e falar para os pais hoje, né, para nós que somos pais, e para os pais do passado e para os pais do presente. Né? Então, assim, respondendo a tua primeira pergunta, cara, continua da mesma questão. A gente precisa assumir essa responsabilidade de discipular os nossos filhos. Ponto. Isso, os pais. Os Okay? pais. Perfeito. Os pais. Concordo contigo. A gente vai entrar nesses âmbitos da questão da educação, etc. e tal, mas enfim. Mas nessa parte do ensinar, do apontar o caminho, do demonstrar o que está acontecendo dentro das escrituras, esse é um papel de responsabilidade nossa. E isso hoje eu entendo e eu sei que é uma responsabilidade que tem que ser assumida e rápido. No passado a gente não tinha uma velocidade tão forte dos ataques que a gente tinha por uma questão que a internet era não era tanto nessa velocidade, as informações não eram tanto jogadas acima dos nossos filhos, etc. Mas já acontecia. Hoje a gente tem uma velocidade muito maior nisso. Perfeito. Né? Então a gente precisa ter um cuidado muito grande de discipular os nossos filhos, de cuidar dos nossos filhos. Né? E isso é um papel que a gente tem que assumir. Então, se eu pudesse pegar 2 versículos hoje, bater num liquidificador e tomar ele e dar um norte para muitos pais que a gente anda, né? O primeiro aqui, eu até separei aqui, cara. Tá em Esdras, né? Esdras ali 7, no versículo 10, Esdras vai falar assim, ó, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, certo, e a praticá-la, vírgula, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Então a gente está vendo 3 ações aqui que ele fazia. Né? Ele decidiu se dedicar ao estudo da lei. Né? Então ele dedicou também a sua vida ali para praticar isso e principalmente para ensinar. Acho que é um contraponto que a gente tem que ter sempre nas nossas mentes aí. Tá? Estudar, praticar e ensinar. Tá? E
a grande comissão, a gente puxando lá para Mateus, né, 28 e 18, a gente vai escutar Cristo falar, ó, toda autoridade é me dada, né? Então, portanto, meus queridos, ide, né? Fazer discípulos, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Isso né? mesmo. E ensinando-os a obedecer. Então, ali a gente tem uma prática também do ensino, mas também assim, a questão da obediência, né? Obediência, né? desse mandamento. Então, assim, se eu pudesse colocar num liquidificador esses 2 textos e tomá-los, eu acho que é isso que dá o norte. Porque eu vou começar a ensinar, eu vou começar a me debruçar na palavra do Senhor, eu vou começar a apontar realmente um caminho que eles devem seguir. Perfeito. Então, um exemplo assim básico, por exemplo, eu posso falar para meus filhos, eles decorarem várias histórias da Bíblia. Como que era o nome de Paulo antes dele, né, ter mudado para Saulo? Como que era o nome de Abraão, de Abraão antes do Senhor mudar seu nome? Abraão. Tá, legal, ele vai me falar, né, eu pego o Luca ali, fico fazendo essas perguntinhas para ele, ele me responde. Mas meu filho, por que você é salvo hoje? Você tem consciência que você é salvo? Ou se ele chegar para mim, pai, por que a gente vive nesse mundo caído, etc e tal? O Senhor fala que isso é errado para mim, que isso é pecado e etc. Essa construção, a gente tem condições de mostrar e apontar esse caminho para os nossos filhos? Deveria. Porque assim, aí que é a grande X da questão. Sim. A gente deixa eles muito com uma forma assim bonita para mostrar algo para alguém, mas verdadeiramente a gente não está apontando o caminho. Então, assim, nós pais, nós devemos urgentemente tomar essa posição, tomar esse cuidado. E você enxerga que naquela época e nessa continua da mesma coisa, assim, os pais tendo que ter essa obrigação, mas eu falo no quesito de você perceber como líder se os pais faziam mais esse papel antes ou hoje. Você falou de algumas incontingências que eram diferentes. Sim. O advento das redes sociais hoje é muito mais poderoso do que naquela época. Mas a ação dos pais de estarem presentes, de acompanharem, de estarem com os filhos, de você perceber que aquele moleque, que aquela criança, aquele adolescente, ele está acompanhando ele. O pai está acompanhando aqueles filhos. Naquela época, o acompanhamento, o estar perto, o estar junto, o caminhar junto de fato, era mais forte do que é hoje ou para você continuar a mesma coisa? Como é que você enxerga isso? Sempre assim, ô Bruno, de novo, né? É um pouco polêmico isso, mas de novo, eu estou falando como pai também, tá? Eu não estou apontando o dedo em pai nenhum, não é isso. Claro. De novo, vamos assumir essa responsabilidade juntos. Precisamos. Né? Precisamos assumir essa responsabilidade juntos. Os nossos filhos, eles precisam dessa direção. E eles precisam de, eu acho que um contraponto aí que, né, e a psicologia, não vou entrar nessa área porque eu também não domino ela, mas a psicologia fala muito, né, sobre essa questão de nós gastarmos tempo com ele na parte de atenção. Né? Nós fazemos muitas coisas para os nossos filhos, a gente quer cobri-los de presentes, quer cobrir eles de benefícios de vida, enfim, seja escola, seja clubes, seja atividades externas, etc e tal, mas a gente não gasta um tempo de atenção com eles. Né? E aí, muitas vezes, e isso é um contraponto que a gente vê tanto no passado quanto no presente hoje, que a gente cuida dos nossos filhos para que eles se valorizem, vamos dizer assim, eles têm um valor, eles entendam o valor que eles têm. Né? Então, por exemplo, se eu vejo alguém que é um adolescente e tal, que uma menina usa roupas curtas e tal, isso é uma característica de alguém que não se dá o valor, ela não entende o valor das coisas, ou alguém que se droga, ele não dá valor à vida dele. Então, sem isso dúvida. É um papel meu de passar para o meu filho, de ensinar a ele que ele tem valor, e principalmente a gente se perde muito nessa questão de fazer e não se moldar para entregar algo para ele, que é a questão da atenção. Né? E eu até brinco, e esses dias a Jennifer puxou minha orelha e eu fiquei refletindo nessa questão da atenção, né? De sentar às vezes na mesa com meus filhos e aí eu consigo ter aquele momento com eles, aí eu pegava o celular na mão e não conseguia dar atenção para os meus filhos. Às vezes um deles ia me contar alguma coisa que estava acontecendo no dia deles e tal, e eu tão bitolado com as minhas coisas e etc, não conseguia dar atenção para ele. E aí ele via eu com o celular na mão e falou assim, cara, esse negócio tem atenção, esse negócio tem valor para o meu pai. Né? Eu gostava de às vezes ver alguma série, etc e tal, e meu filho chegava até a mim e às vezes me via vendo uma série ou fazendo algum outro hobby que eu gostava. Ele entendia que aquilo tinha valor para mim. Né? Então, assim, eu não conseguia transmitir, falar assim, eu não vou utilizar nada neste momento, tudo aqui é zero, é eu e você aqui agora, você tem minha atenção, eu sou seu, você tem valor para mim.
ele vai entender que ele tem valor para ele, né? Uhum. Assim como alguns pais hoje têm esse tempo de... E imagina eu fazer essa gestão com 4, né? Verdade, desafiador. 4. Mas assim, é desafiador, mas ao mesmo tempo tem me ensinado bastante. Tem me ensinado Sem bastante. dúvida. E é totalmente possível, né? Totalmente possível Com fazer. certeza. Porque isso muda também a gente começa a pensar de uma forma diferente. A gente se dá esse valor, nós como pais, nós entendemos o nosso valor, nós entendemos o nosso papel, nós entendemos as nossas responsabilidades e é muito mais fácil a gente conseguir geri-los, conseguir ajudá-los, né, nessa questão. Acho que o principal ponto é esse, é a gente apontar o caminho, né? A gente vai ensinar o caminho que ele deve andar. E aí, se ele se desviar lá na frente, é porque eu errei? É porque a palavra está errada? Não, não é, cara. Talvez alguma coisa que você precisou, algum ponto que você precisou ajustar, etc. E eu tive isso dentro da minha casa. Eu tenho um adolescente, né? Como a gente falou, tenho meu filho adolescente. E teve uma certa vez que aconteceu uma situação que eu achei um pouco pesada. Não vou expô-lo aqui, né? Mas que eu achei um pouco pesada, assim. E eu era muito incisivo, ficava muito em cima dele. Cara, você tem que fazer isso. Por que você é assim? Você tá tendo uma atitude de um vagabundo. Pô, você não é vagabundo, mas essa atitude te credencia a ser isso e tal. E era muito em cima, muito em cima, muito em cima. E aí aconteceu uma situação lá que a Jennifer chegou para mim, chegou chorando, bem triste, muito preocupada, enfim. E a primeira reação minha foi de confronto. Cara, vou chegar, meu, tal. E aí o Senhor tocou no meu coração, não. E aí nisso eu precisei esperar um tempo e eu ouvi uma canção, né, do Projeto Sola, Colossenses e Da Vida o Melhor. Uma coisa assim, acho que é um medley lá de uma música. Cara, eu não sei porque eu comecei a chorar igual um maluco, enfim, o Senhor tocou no meu coração. E aí aquilo era como se começasse de novo, o Senhor me moldar. Nessa moldura, quando eu fui conversar com o Nicolas, aquilo que era justiça naquele momento, que eu ia extrapolar, que eu ia, acho que descontar a minha raiva, ou sei lá o que, ou essa questão, o Senhor falou comigo, falou, filho, o que você está fazendo, esse tipo de atitude, cara, você não pode caminhar desse jeito, né? Olha o que está acontecendo com a sua vida, olha para o caminho que você está indo. E você tem que entender, cara, que o Senhor é graça, graça, é graça. Ele vai dando misericórdia, Ele vai dar livramento, Ele vai te abençoando e tal, mas uma hora Ele é justiça. E quando essa justiça chegar, velho, e se eu não conseguir, eu posso te apontar o caminho, mas eu não vou conseguir te ajudar. Porque a justiça vai ser direta para você, não vai vir sobre mim. Eu vou ser cobrado depois pela minha negligência, beleza, mas eu estou te mostrando o que você está fazendo é extremamente errado e tal. E aí eu comecei a ver mudança nele. Porque eu tomei um lugar ali de posicionamento. O Senhor começou a trabalhar comigo. Nisso ele foi, né, discipulado por uma pessoa, né, um amigo chamado Breno, que ia na van escolar dele. E aí a gente estava muito assim, na igreja, estava muito morno, não estava legal. E aí esse amigo dele começou a chamar muito ele. Bora pra igreja, bora pra igreja, bora pra igreja. Tal. Até que o Nicolas um dia pegou e falou, pai, me leva lá. Daí eu, tá, né? Vou levar ele lá, deixa ele lá conhecer com um amigo. E aí a gente começou a ver traços de mudança nele. Ao cabo que eu falei, opa, tá mudando alguma coisa aqui. Ele realmente tá mudando. E olha, o amigo dele discipulando ele, era um cara que ele ia todo dia na van, uma família abençoada que a gente tem lá na nossa cidade, lá em Cianorte. E essa família levava ele quinta e sábado. Até um dia que eu peguei e fui fazer uma visita. E pessoas vieram até a mim. E eu falei, cara, tem algo diferente aqui. Esse povo cuida um dos outros e tem algo diferente. E aí foi nisso, o Nicolas começou a mudar, a trazer esses traços. Enfim, a gente foi começar a viver essa diferença. Mas, de novo, ele tinha traços de comportamento um pouco que poderiam ter levado ele para uma perdição, mas porque uma mão estendida chegou sobre ele. E porque o Senhor tocou na minha vida, a gente conseguiu mudar essa rota. A gente conseguiu apontar um outro caminho. Então isso acontece, William, porque, como você bem falou, Deus ministra o nosso coração. E ao ministrar no nosso coração, a gente consegue derramar na vida do outro aquilo que Deus derramou sobre nós, né? E assim, o interessante é que a gente está falando sobre sacerdote, né? A gente precisa assumir esse sacerdócio dentro do lar, como pai, e uma vez que a gente assume esse sacerdócio, a gente consegue exercer na vida dos nossos filhos. Eu também sou pai de 2 adolescentes, né? Um de 12 e a outra de 16, que se a gente não exercer isso na prática, como você bem falou, com presença, com estando perto, com tempo de qualidade, porque dessa maneira a gente ganha o coração dele. Então, assim, essa sua história me faz rememorar aquilo que aconteceu comigo, onde a gente
muito ocupado, muito atarefado, vivendo o ativismo religioso. Ocupado com zilhões de coisas na igreja, achando que estava abafando, e em casa as coisas degringolando, indo para um caminho aí que não era o correto, que não era o saudável. Até que Dani vai e fala, orienta, chama, e a gente vai e começa a recalcular a rota e fazer aquilo que é para ser feito. E a gente chama e senta, ensina a palavra, orienta, explica, né? Para poder, de alguma forma, a gente trazer o coração de novo deles para perto. Porque, às vezes, a gente não está com essa presença, a gente está muito ocupado, e quem ganha o coração dos nossos filhos são outras coisas, outras pessoas, né? Aí eu quero te perguntar agora, em relação a isso. Qual o desafio, né, William, ou qual a forma que Deus tem colocado, né, você nesse contexto atual? Você liderou os adolescentes lá atrás, né, na década passada, e agora, o que é que Deus tem ministrado no teu coração para poder, nessa época, nessa década aqui, 2025, trabalhar com eles para poder, de alguma forma, fazer com que eles caminhem no centro da vontade de Deus, vamos dizer assim. Cara, duas coisas o Senhor tem colocado no meu coração, né? A primeira foi uma palavra que, logo quando eu cheguei aqui, o Senhor, né, num momento que a gente estava tendo com a juventude, eu cheguei sozinho, né? Por questões de trabalho, enfim, a Jennifer veio depois com as crianças, e eu falo que esse foi um tempo assim que Deus me escondeu, né, debaixo das asas dele, e foi começando a tratar para o tempo que viria. E uma das palavras do Senhor falou assim, ó, cara, eu tenho vinho novo, porque eu tava assim orando, falei, Senhor, por que não tá nada acontecendo? Por que as coisas estão acontecendo? Por que tá tendo só alguns focos, enfim, de avivamento aqui dentro? E aí o Senhor falou assim, ó, eu tenho vinho novo, mas eu não vou derramar em odre velho, eu não vou derramar nesse lugar aí não. Arruma a casa, a gente precisa de odres novos, a gente precisa remodelar, porque eu tenho vinho novo, eu tenho para derramar. Só cuida, porque se eu derramar vai estragar, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, compartilhei com algumas pessoas, e essas pessoas também validaram isso, né? E o que o Senhor tem colocado no meu coração, assim, muito forte, assim, tem ardido muito no meu coração, é a questão do discipulado realmente, né? E a gente voltar para uma prática que foi a prática que Ele nos deixou, né? Se nós pegarmos aí, né, todo o ministério, né, de Jesus, e o Novo Testamento vai falar que cada um de nós exercemos um ministério, né? Depois que nós o aceitamos, né, que nós somos batizados, enfim, que nós entramos para essa questão, né, do seu reino, nós temos esse ministério ativado, vamos dizer assim, né? É a questão do discipulado puro e simples. A gente voltar para as raízes dele, né? Porque a gente ficou muito bom em querer agradar a Deus, né? Querer fazer algo para Deus e não perguntar assim, Deus, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu seja? Né? A gente sempre quer fazer alguma coisa. Então a gente sempre preenche essas questões nossas com programações, com conferências, com encontros, com problemas. Por exemplo, eu chego, fico falando, hoje nós temos problema de paternidade. O negócio é paternidade, a gente precisa mudar. A primeira coisa que vem na cabeça, faz uma programação de pais e filhos. E o Senhor não estava eu estava ficando incomodado com isso, porque as pessoas estavam vindo para mim e aqui tá assim, aqui tá assado. Tá com esse problema aqui nessa área, pessoas estão machucadas, pessoas estão tal. E eu falei, cara, qual que é o problema disso? E aí o Senhor sempre me ministrando no meu coração, cara, discipulado. E essa palavra ardendo no meu coração, discipulado. Até o ponto que eu consegui entender que o discipulado nada mais, nada menos que o problema que nós tivemos na queda de Gênesis 3, que foi o pecado. O discipulado, ele é o remédio para essa doença chamada pecado. Sem dúvida. O discipulado é isso. Então, começou a arder muito isso no meu coração, dessa questão do discipulado, porque realmente o tempo de mesa, o cuidado, aquilo que o Senhor deixou para nós, foi algo que Ele começou lá atrás. O seu ministério, por mais que, entre aspas, foi curto, ele ficou ali, né, aqui entre nós 3 anos, ele ficou preparando pessoas, ele ficou curando, enfim, né, trabalhando dentro do seu povo. Mas ao cabo desse tempo, vamos dizer assim, mais de 60% do tempo ele passou discipulando. E o outro tempo ele passou ensinando, pregando, curando, né? E aí, quando tudo estava se findando, lá no final ele falou assim, deixa eu falar para vocês, toda a autoridade me foi dada.
Então, no alto céu e aqui na terra, toda autoridade é me dada. Vão. Façam discípulos. Não façam cristãos. Façam discípulos. Batize-os. E os ensine a obedecer. Então, essa é uma questão assim, de voltar para as raízes. O Senhor está falando para a gente voltar para as raízes. Porque ele não tinha Instagram, ele não tinha o Telegram, ele não tinha o WhatsApp, ele não tinha, né, um podcast maravilhoso como esse aqui, ele não tinha telas gravando ele. E ele fez algo que perdura até hoje. E eu sempre falo para os adolescentes, vamos fazer isso. Ei, ó, aponta Jesus. Porque até hoje quem carrega multidões é Jesus. Não somos nós. Não vai ser uma programação massa que você vai fazer que vai apontar. Agora, se você colocar Jesus no centro, essa programação ela pode ser uma ferramenta. Ela pode ser algo que vai ser realmente que vai reverberar. Então, nós temos que ter esse cuidado de olhar hoje. O Senhor colocou muito isso no meu coração, de voltar para as raízes do discipulado. E Fala aí. Desculpa, não. Não, pode falar. Só finalizando essa questão, mas assim, eu acho que essa é a grande palavra do momento que o Senhor tem colocado no meu coração. Discipulado. É e cuidar assim, de pessoas. o interessante disso é o seguinte, a gente está no quadro, né, Investidores do Reino. E a gente fala que investir no reino é mais do que dinheiro, é mais do que recurso, é dom, talento e tempo. Então, discipular uma pessoa requer tempo. Você acabou de citar o exemplo máximo que é Jesus Cristo. Passou 3 anos e meio, educando, discipulando 12 pessoas. E como você bem falou, desse período todo, 60% dele, Jesus estava à mesa, perto, indo orar com eles, ou seja, investindo tempo em 12 pessoas. E qual foi o resultado disso? Nós estamos aqui hoje. É a grande comissão, né? Exato. Então, significa dizer que hoje você entende que voltar às raízes, discipular mais de perto, é investir tempo, é dedicar-se, né? E para isso precisa, muitas das vezes, de muitas mãos, porque você tem seu ministério, que é a sua casa, e tem essa questão de cuidar, de educar adolescentes. Então, eu vejo nesse momento em que a parceria entre pais e líderes, elas precisam ser muito, mas muito estreita. Tem que caminhar muito do lado para poder isso dar certo. Independente se os pais são cristãos ou não. Porque querendo, ou a gente ou não, a gente observa os adolescentes, ele muitas das vezes, ele não tem um pai presente por conta das ocupações seculares, não tem a mãe presente por conta das ocupações seculares. Isso é uma outra problemática que a gente vai falar talvez num outro episódio, num outro quadro, onde os pais estão se dedicando tanto a dar o bom e do melhor, e isso não é errado, isso é o certo, porém, está colocando isso como prioridade, e o tempo de qualidade com os filhos estão deixando em segundo, terceiro, quarto plano, e essas crianças, esses adolescentes sentem tanta falta disso, que vem nos seus líderes ou naquelas pessoas que estão o discipulando, uma figura a quem seguir, e isso de certa forma é bom quando essas pessoas são homens de Deus, que é o seu caso, porém, a gente tem muitas pessoas por aí que não tem esse viés de cuidado, esse viés de ser discipulador de Cristo, né? E, consequentemente, discipular pessoas, e acaba que desvirtua essas pessoas. Perfeito. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado de ensinar o que é correto, mas ter essa ajuda de estar perto dos pais, os pais saberem de fato, né? O que os adolescentes estão fazendo. Né? A gente acompanha, a gente leva os filhos da gente lá e a gente vê muitos adolescentes de 12, 13, 14 anos vindo e indo para casa sozinho. Sim. Os pais deles estão onde? Será que liga? Será que conversa? Muitas vezes a gente não sabe, né? É muitos adolescentes. Então, assim, Deus tem ministrado no seu coração essa questão do discipulado, e eu acho, de fato, muito bacana que tem que ser dessa forma mesmo, que eu acho que essa questão do discipulado, acho que não é só para adolescente, ela é para jovem, ela é para homem, ela é para mulher. Igreja, pra todo mundo. Exatamente. Ela precisa ser muito perto, né? A gente agora, na liderança dos homens, eu enxergo que o caminho é esse também, né? E se tratando ali de homens, é oração, discipulado e palavra. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Se essas 3 coisas não tiverem nessa vitamina que você citou no começo do podcast, se não tiver lá dentro, palavra, oração, discipulado, meu amigo, você vai a ensinar, não vai rolar, não vai ficar forte, vai ser água de salsicha.
Não vai ser uma vitamina forte que dá sustância para poder você caminhar aí e ajudar outros. Porque esse é o objetivo do discipulado. Né? É você ensina, elas ficam prontas a ponto de ensinar outras e assim por diante, né? Por isso que Jesus falou na grande comissão, vocês precisam ir e fazer discípulos. Fazer discípulos é o quê? Fazer pessoas como eu formei vocês, vocês formem outros. Perfeito. E essa é a proposta do podcast. Por isso que tem esse nome. E o nome tá com U porque é proposital. Porque do latim essa é a pegada mesmo. É aquele que aprende, o aluno, aquele que aprende do seu mestre, aquele que aprende do seu Senhor. Então, nós temos um mestre, e a gente Jesus. Tem que entender que o discipulado ele é igual a palavra manga para nós aqui, né? Ele pode ser uma fruta ou ele pode ser uma manga da camisa, né? Isso, perfeito. E assim, tem essas duas questões. Então, essa questão do ser formado, nós nos formarmos com a imagem de Cristo, com seus atributos, isso é o primeiro papel. Mas também ela tem um papel de nós formarmos Cristo em outras pessoas. Né? A gente trazer essa forma para essas outras pessoas também. Então, de novo, isso é uma responsabilidade que como igreja a gente tem que assumir. Porque se, igual você citou dos homens, das mulheres e tal, hoje o meu problema mais não é ficar discutindo com o pai qual caminho, o que você tem que fazer, etc e tal. Pai, tá passando por isso? Cara, vamos orar junto, vamos conversar. Vamos ter um tempo aqui, vem cá comigo, vamos conversar. Sentido. E a gente gasta um tempo com eles. Porque em pouco tempo eu comecei a falar com muitos adolescentes e assim, nossa, eu queria ter um pai como o Nicolas tem. E eu, cara, faz pouco tempo, eu não fiz nada ainda. Tipo, o que eu fiz de tão mirabolante e tal? Eu te dei um abraço, te dei um espinho de mão. De vez em quando eu mando uma mensagem, ei, tá tudo bem? O que você fez? Fiquei sabendo que você passou por uma cirurgia, fez alguma coisa e tal. Cara, o que tá pegando? Tipo, né, qual que é essa expressão da gente chegar e entender e as coisas acontecerem tão rápidas? Então, isso me mostra, são alguns focos de mostrar que a gente precisa, de novo, voltar a cuidar do coração. Não fala lá, eu até lembrei que quando Paulo fala, um amor não é paciente, alguém que é paciente, ele para, ele senta para ouvir, ele senta para conversar, ele gasta tempo. Isso aí. Ele não é rápido, ele não é corrido, ele não é depressa. Ele gasta tempo, ele tem tempo de mesa, ele tem qualidade de vida contigo aqui. Lembro de Davi lá quando ele chega e fala assim, tem alguém da família de Saul perdido por aí? Tem um que é lá e encontra, né, Mefibosete lá em Lodebar. E aí traz ele para o palácio e a primeira coisa que eles chamam, vem para a mesa. E quando eles começam na mesa, eles estão aqui, em pé de igualdade, nível a nível. O problema dele já não era mais visto, né? O que ele estava tratando ali agora era coração, era alma, não era um problema que o descredenciava e colocava ele num local onde ele não era mais alcançado. Porque se a gente for ver, eu e você, a gente já está condenado. É a graça que nos religa ao Pai. É ela que nos religa. E a gente é o grande, vamos dizer assim, os proclamadores da morte. Pô, que isso? Calma. Não, cara. O discipulado é isso, o evangelho é isso. A gente vai falar assim, cara, você precisa morrer. Morre pro teu pecado. Morre para si mesmo. Bora, toma tua cruz, segue ele. E seguir ele é tirar essa autodependência que Eva teve lá junto com Adão lá no primeiro pecado e falar assim, cara, beleza, é contigo agora. Você toca a minha vida. Para onde a gente tem que ir? Eu vou olhar para você, você me guia, né? Como ovelha, você me guia. Pra gente chegar lá, igual no texto de Salmo que vai falar pra gente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou onde por passos verdejantes, né? Então, tipo assim, a gente tá vendo um contraponto de um local bom e de um local ruim. Mas a visão da ovelha vai ser sempre a mesma. E assim, William, o que é que você hoje, quando você olha para os adolescentes que você está liderando hoje, que conselho você poderia, a gente está falando dessa construção, né? De pais educarem, nós como líderes direcioná-los, discipulá-los, que conselho você poderia dar para os pais hoje para que eles colaborem um pouco mais ou de maneira mais assertiva os seus filhos que estão caminhando com Cristo e estão sendo liderados dentro da igreja? Que conselho você poderia dar para os pais, né, nesse sentido? Eu acho que daí eu volto um pouquinho para aquilo que a gente falou lá atrás, né, dessa grande vitamina, né? A gente precisa realmente voltar para essa questão da contemplação. A gente precisa voltar para a contemplação, a gente precisa contemplar o Senhor.
Porque eu não posso ensinar, que eu não posso educar, eu não posso instruir alguém a quem eu não conheço ou algo que eu não alcancei. Eu vou lembrar de um papo que a gente estava tendo esses dias. A gente estava conversando, né, lá no nosso banquinho, na nossa praça, né, o banquinho da praça. Exatamente. A gente conversando e tal, e isso é muito bom, a gente está cuidando um do outro. É verdade, assim, famílias, só abrindo assim. um parênteses aqui para vocês entenderem, né, quando ele voltou para cá, né, aprove ao Senhor ele morar no mesmo condomínio que eu moro, e isso foi muito bacana, né? Era uma oração que a gente pedia a Deus, porque eu não sou daqui também, eu sou de Recife, né? né? Então eu falei assim, caramba, Senhor, eu tô sozinho na cidade. Que é isso? Aí passei uma prova, 3 anos sozinho, 4 anos sozinho, aí Deus vai e manda um varão, 12 anos depois. Aí agora ele veio, não veio só, né? Antes era ele e a Jennifer, agora é ele, Jennifer mais 4. Multiplicado. E eu tenho mais 2, pronto. Aí agora, pronto, são 10 pessoas agora, graças a Deus. Pra juntar todo mundo, não dá, gente, não dá pra juntar todo mundo dentro dos apartamentos, que é muita gente. Aí a gente vai pra praça. Então a gente desce lá pro homem, enfim. E aí uma dessas conversas e tal, olha como é que é bacana. A gente tava conversando e começamos a falar sobre bolo. E você já foi um cara que fez bolo, que você conhece. Então, tipo assim, você tinha propriedade pra falar daquilo. Não, tem que fazer assim, temperatura do não sei da quanta, tem que colocar tanto de fermento, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, essa massa é assim, assim, assado. Você tinha domínio naquilo que você estava falando. Eu não consigo discipular meus filhos e ensiná-los sobre a palavra de Deus se eu não tenho contemplação da palavra. É isso. Então voltem para esse local. E quando você voltar para esse local, comecem a pedir direção do Senhor para que você se aproxima deles também na fase, né, eclesiástica. Gaste um tempinho, nem que se for 15 minutos no dia. Pega um versículo, senta com eles e fala assim, cara, vamos discorrer esse versículo. Né? Hoje tem livros que ajudam com essa questão da aproximação dos filhos, para essa contemplação. Né? Eu estou lendo o livro do Samuel, não vou lembrar o sobrenome dele, mas eu comprei na escola do Jesus Cop, que é o Discipulado Começa com Contemplação. Ele fala muito sobre isso. Eu não consigo levar o meu filho para um local onde eu nunca fui. Eu não consigo instruí-lo para um local onde eu nunca alcancei. Eu não consigo apontar a Cristo a quem eu nunca vi. Isso é interessante, William, porque eu acabei de citar o texto, lembra? Ensina o teu filho no caminho. Sim. E eu acabei explicando, dizendo que aquilo que está ali nas entrelinhas do texto, né? A hermenêutica nos permite entender aquele significado da seguinte forma. Eu não posso guiar alguém num caminho que eu não conheço. Eu não conheço. Porque vai estar 2 perdidos. Isso aí, é um cego guiando o outro. Exato. E aí, cara, olha que louco isso. Quando a gente pensa dessa forma, dessa parte da contemplação, dessa parte de voltar a esse primeiro amor. Esse é o primeiro amor. É a gente voltar nessa contemplação, no nosso coração arder, nessa questão da fascinação que a gente tem por Jesus. E aí a gente volta a ter o sabor das coisas, a nossa visão melhora, a gente fica mais aguçado e a gente consegue levá-lo eles. Ao ponto que, tipo assim, esquece que tem GPS, eu vou na frente e meus filhos eles vão caminhando junto comigo. Se eu acelerar, eles aceleram. Se eu parar, eles param. Se eu virar para a direita, eles viram. Se eu virar para a esquerda, eles viram. Porque eles vão estar olhando para mim e eu sei aonde eu estou levando eles. Não é igual eu falei lá no começo, que não é mais sorte. As coisas não iam acontecendo, nossa, que legal está acontecendo, mas eu não sei como que aconteceu, qual que é a fórmula? A fórmula que o Senhor deixou para nós, o ensino que Ele deixou para nós é o discipulado. A cura para todas essas coisas, a cura para o pecado é o discipulado. Pais, não fujam dessa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa, nós precisamos discipular os nossos filhos. Não transfiram, assim como a gente transfere às vezes a educação dos nossos filhos para a escola, a educação dos nossos filhos para algum professor, etc e tal. Assumam esse papel, porque o Senhor não nos pede para a gente colocar e entrar dentro de alguns locais para a gente ser alguém de direita ou alguém, enfim, não é isso. O Senhor nos pede para a gente ser alguém que vai proclamar o reino dos céus. Então traga isso para a responsabilidade sua. Se você chegar nesse lugar da contemplação, você vai conseguir guiar os seus filhos de uma forma melhor. E isso eu tenho aprendido dia a dia. Se vocês me permitem até para me falar uma história que aconteceu esses dias, que tipo assim, eu tinha muita preocupação de começar essa nova liderança, enfim, foi tudo muito rápido. Um outro momento a gente conversa sobre como foi essa construção, mas foi tudo muito rápido. Mas eu tinha uma preocupação grande de falar assim, cara, eu vou liderar, mas e o meu filho? Cara, e meu filho? Eu tenho um filho aqui dentro de casa. E se algo acontecer, etc., será que eu estou fazendo o caminho certo? Será que está caminhando? E aí, quando você começa a ter frutos, porque assim, quando a gente confessa os nossos pecados para o Senhor, a Bíblia vai falar que nós somos perdoados, mas Tiago vai falar que quando a gente confessa os pecados um para os outros, nós somos curados. Né? Isso. Então, assim, a gente sai dessa autossuficiência, a gente se esvazia mesmo ao ponto de eu falar assim, cara, eu errei, eu pequei.
E aí o meu filho começou, né, a vir até mim e falou assim, pai, pequei, eu errei aqui, pai. Me ajuda, ora por mim, cuida de mim. E aí eu começo a falar assim, opa, isso é sinal que o discipulado tá surtindo efeito. Isso é um bom sinal. E aí um dia aconteceu uma situação assim que a Jennifer me falou assim que eu ao mesmo tempo eu me emocionei e ao mesmo tempo falei, cara, que louco. Isso é uma validação que esse é o caminho, que esse é o tempo que o Senhor quer. Porque ele me respondeu, Senhor, eu não quero fazer lá fora e perder minha casa. Porque eu vou dar atenção pro teu reino, eu vou cuidar das coisas do teu reino, eu vou gastar tempo, vou dar minha energia para isso, mas eu não quero perder minha casa. E a validação que o Senhor tem me dado dia após dia é ver meus filhos neste lugar. E aí um dia eu saí de casa de manhã cedo, acordei bem cedo, e o Luca ele quis fazer um leite para ele tomar, ele pegou um mixer, fez lá a misturinha dele, e aí ele pegou, antes dele guardar ou deixar ali do lado para depois a mãe dele lavar, ou ele mesmo lavar, ele pegou e jogou na pia. Só que quando jogou na pia, entrou na água, molhou a pilha, zoou o negócio. E a Jennifer, né, queria fazer o cappuccino dela, usando o negócio dela, estressou. Meu negócio estragou, não sei o quê, papapá, enfim. O Nicolas não bebe nada de diferente a não ser água e o suco de uva da ceia, que ele a única coisa diferente que ele bebe. E aí, no subconsciente, eu vi o Luca bebendo o leite, mas eu sabia que era ele. E aí a Jennifer estava naquele conflito, eu falei, deixa ela resolver. E aí o Luca, não foi eu, o Nicolas, mãe, você sabe, eu não bebo leite, a Pietra e o Ravi também não tinha altura para pegar, enfim. E eu, é um Luca, eu sei que é ele, mas beleza. E isso passou e tal, a Jennifer estressou, eu falei assim, eu mandei um áudio, falei, pessoal, ó, de novo aquele negócio da graça, de querer mexer no coração. Cara, a gente não precisa levantar o tom de voz, enlouquecer e tal. É como se eu desse um tapa na cara de cada um deles. Meus filhos, a gente sabe que a mentira não é o melhor caminho. Nós estamos dentro da nossa casa. Será que eu, como pai, eu vou ter que colocar uma câmera dentro da nossa própria casa, né, pra gente saber as coisas que estão acontecendo? A gente tem as coisas com tanto custo, etc e tal, a gente estraga porque a gente é descuidado e tal. Quem que fez e tal? Não falaram. Beleza. Passou um tempo, depois que a Jennifer me ligou, aí que chegou o caso que eu queria contar. O Luca foi pro quarto, e aí ele ficou meio mal lá no quarto, enfim. Aí o Nicolas pegou, foi lá carregar o celular dele, entrou no quarto, meio que encostou um pouco a porta, e falou assim, pô, Luca, foi você, né, velho? Aí ele falou, aí o Luca confessou, pô, Nicolas, foi sim, cara, eu fui, mas eu tô com medo do pai e a mãe brigar comigo e tal. Aí o Nicolas, né, o Nicolas, ele não tem aquele filtro, né? Cara, você não pode fazer isso, você vai pro inferno. Se você mentir, você vai pro inferno, você não pode fazer isso. E lenha no Luca e entrou na mente dele, até que o Luca, ele pegou, ele reconheceu isso e começou a chorar. Ai, Nicolas, eu errei. Ai, me perdoa, não sei o quê. E aí o Nicolas abraçou ele, começou a orar por ele. E aí o Lucas chorava, o Nicolas chorou, e daqui a pouco a Jennifer falou, os dois estão chorando, o pau tá quebrando dentro do quarto. Estão se matando lá. E aí quando a Jennifer chegou, a Jennifer viu a cena. Olha que louco. Um dia eu agi com graça com meu filho, um dia eu encontrei graça com ele, eu estendi, falei, meu filho, tem misericórdia, vamos. Né? E o Sermão do Monte, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso aí. E graças a Deus que meu filho entendeu isso, porque ele foi e ele discipulou o irmão dele. O irmão, não é o caminho. Você confessou comigo? Vai lá, confessa pra mãe, fala isso. Eles não vão te bater. E assim, claro, eu falei depois com ele, falei, Luca, cara, não age dessa forma. Então, um pouco mais leve que o Nicolas, né? O Nicolas já chegou na madeira, eu tive que dar uma... Mas você entende que isso são frutos. Sem dúvida, sem dúvida. São frutos. Se a gente não tá ligado realmente na videira, né? O enxertinho que a gente vai nesses vinhedos bonitinho, tá lá... Né, seja por alguma cordinha, ou seja por base de ferro, etc e tal, a gente vê que ela está ligada à videira. Então a gente conhece e reconhece os seus frutos. Então eu começar a ver isso dentro da minha casa é um bom indício que aquilo que o Senhor colocou no meu coração vai surgir efeito em algum momento lá na Sem dúvida, na igreja, semeadura, cara. Tal. Amém, cara. Eu não estou com pressa disso acontecer, eu não tenho pressa, eu não estou ligando se tem 10, 20, 50, 100 pessoas, eu não estou ligando para isso. Eu estou ligando que o quê? Há um movimento para ser feito, a gente vai voltar para as raízes. E o Senhor nos chama para isso, para essa grande comissão, porque a gente vai fazer discípulos. A gente tem uma questão que a gente fica assim, sempre nessa força centrípeta. Então a gente pega da força de fora para dentro. Aí a gente faz programações, a gente prepara a nossa igreja, porque a gente vai receber pessoas. Mas o Senhor não chegou lá fora e falou assim, ei, vão lá e ide para a igreja que tem alguma coisa para vocês. O Senhor está falando para a gente fazer aquela força na centrífuga, né? Que a gente seca a roupa lá. Que a roupa está no meio da máquina assim, e a força centrífuga faz o quê? Joga ela para fora.
E aí eu sempre falava no passado isso para os adolescentes e eu considero isso até hoje. A igreja é hospital, meu irmão. Lá só tem doente. Tem uns na UTI, tem uns melhorzinhos, tem uns mais acabados, etc. Mas é hospital. Só que você não é um atendente de balcão, você não é o cara da limpeza. Você é uma SAMU, velho. Eu preciso que daqui de dentro você seja preparado, ao cabo que você vai chegar nas pessoas, você vai identificar o que elas têm. E aí você vai trazer, porque aqui dentro do hospital vai ter gente para cuidar. Só que daí a SAMU, ela não vai entrar lá no centro cirúrgico, ela não vai fazer a cirurgia, etc e tal. Ela vai deixar lá, ela vai apontar o que tem que ser feito e ela vai sair. Buscar outro. A gente cuida da força centrípeta para entrar. A gente está muito preocupado em fazer, evento. E a gente não prepara realmente quem está dentro para sair. Isso aí. A gente gasta muito tempo com isso. E aí a gente fala, mas os de dentro estão doentes, os de dentro estão isso e tal. Cara, é isso. Porque você não está discipulando, porque você não está gastando tempo. Mas isso é um papo que se a gente for, enfim. Mas, de verdade, acho que a liderança, misturado com essa questão da minha família e tudo que eu estou caminhando hoje, o que o Senhor tem colocado no meu coração é realmente isso, esse cuidado. O discipulado dentro da minha casa. Sem dúvida. Até o cabo que eu falei assim pra Jennifer, amor, vamos se discipular um outro aqui, a gente tá nesse nível já. Um discipula o outro, eu procuro, assim como, né, a gente tem esse caminho, você está me discipulando também, né, eu já tenho um pastor também que me discipula de perto, que eu todo o tempo tô enchendo o saco dele, perguntando, enfim, né, cara, eu tô indo no caminho certo, o que você acha, né, essa semana ele me puxou um pouco para perto, conversou comigo, não de puxar a orelha, mas falou assim, Miriam, como que tá, o que você tá fazendo, o que você pensa. Cara, é esse o caminho, faça dessa forma, procure esse caminho. E isso é muito bom. A gente não tem que andar sozinho, a gente não tem que caminhar sozinho. De forma alguma. Esse modelo, ele foi um modelo validado pelo Senhor. Ele fez, ele ensinou, ele estudou e ele replicou sobre pessoas. Para que, imagina que foi um modelo replicado lá no passado por alguém que eu chamo de mestre. Por que raios que eu quero fazer diferente? Por que raios que eu quero inventar? Não, senhor, não, discipulado não, deixa eu fazer uma programação legal aqui, deixa eu fazer um encontro, deixa eu fazer um evangelismo sinal, deixa eu fazer... Não estou julgando que essas coisas não são boas. Elas são ferramentas. Mas cadê o discipulado puro e simples? Cadê o tempo? Porque assim, o discipulado vai nos preparar para poder fazer uso adequado dessas ferramentas. Justamente. Olha só. Jesus preparou 12, que se tornou 70 durante 3 anos e meio. E só os enviou depois desse período. Sim. Então perceba, Deus preparou uma negada muito bacana e falou assim, ó, vamos embora. Pode ir, vão de 2 em 2. Vamos embora. Foram. E voltaram maravilhados com tudo que aconteceu. Olha, até os demônios obedecem a gente. E o negócio foi tão bom que em determinado lugar que não quis receber João falou assim, olha, não quiseram me receber não, posso orar para meter fogo lá? João imaturo, né, pediu um negócio desse. Depois, velhinho, ali na Ilha de Patmos, ele falou assim, não é bem assim não, filhinhos, olha só. Vamos devagar. Segura. Não, ficou conhecido como apóstolo do amor, mas antes queria tocar fogo em todo mundo. Mas por quê? Porque estavam preparados no que diz respeito ao ensinamento, ao discipulado. Show. Então, só podemos sair, como você bem falou, e esse é o caminho de fato, só podemos nos tornar SAMU se soubermos dirigir. Sim. Se tivermos a carta. Ou se você quiser dar um nome para a igreja de quartel-general, que seja. Que seja. Ninguém vai para a guerra de qualquer jeito. Exato. Sem preparo, sem estratégia, sem... Faz o TAF, exercício todo dia, se alimenta direito e tal. Fica pronto. Vamos para a guerra. Beleza, todo mundo pronto, armado até os dentes para poder vencer a guerra. Isso aí. É assim que funciona. Então, assim, o que nós estamos falando são de boas sementes, são de discipulados, são aquilo que a gente faz e isso começa na nossa casa, né? Nós estamos falando aqui de 2 pais de adolescente, Sim. né? Então, o que a gente faz em casa reverbera lá fora, e seja bom ou ruim. E quando a gente vê frutos como esse que você falou, isso é importante dizer que nós estamos escolhendo boas sementes para poder semear. Porque eu costumo dizer o seguinte, William, que as sementes boas e ruins estão em nossas mãos. Cabe a nós escolher qual delas semear. Perfeito. Porque a semeadura é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então, não reclame da colheita. Mude a semente. Mude a semente. Então, se o caminho é o discipulado, então vamos escolher essas sementes para poder começar a semear e começar a colher esses bons frutos, que você citou o exemplo aqui. Eu, por exemplo, lá em casa,
né? Eu gosto de ouvir testemunhos reais como esse e gosto de contar os meus, não de outras pessoas. Então, o que a gente estipulou juntamente com o Dani? Falou assim, ó, vamos lá, vamos começar a estudar a Bíblia de maneira proposital para poder entender a etimologia da palavra, contexto histórico, Sim. contexto imediato, contexto remoto, enfim. Estudar de maneira mais profunda. Vamos começar por Provérbios, vamos lá. Então, eu fiz uma tentativa de direcionamento para poder saber até onde eles iam, para poder entender a maturidade deles para essa questão. Deixei eles mais à vontade. Criamos o grupo, eu e os meninos. Assim, ó, capítulo 1, vamos lá. Você lê, faz o resumo e manda lá no grupo. Quero o resumo dos dois. Começaram ali bem e tal, daqui a pouco começaram a falhar e tal, se atrasaram. Nós estamos aqui, acabou o mês de outubro e eles ficaram me devendo. Sim. Não completaram os 31 capítulos. Sentei com eles e disse, olha só, vocês falharam, a gente tinha um objetivo e a gente não deu certo, porque a gente está numa crescente, de maneira gradativa. Esse mês agora, o próximo, a gente vai ter que estudá-lo novamente para poder a gente completar, mas a gente vai estudar de maneira diferente. Uma vez que a gente estudar um capítulo, a gente vai discutir sobre esse capítulo. Eu quero saber a sua visão daquilo que você enxerga, eu quero saber a sua visão, falando com o Iana, com o Daniel, e aí eu vou dar aquilo que a Bíblia ensina, e a gente vai estudar junto e aprender. O que é que o capítulo 1, de fato, de Provérbio quer nos ensinar? E a gente vai aprender junto. Então, a gente está fazendo isso lá em casa. E assim, Perfeito. a gente vai encontrar ali falha, querer desistir. Cabe a nós, né? Como conhecemos o caminho, pegar na mão e falar, bora, por aqui, bora, desiste não, vamos embora. É aqui, entendeu? Para poder a gente colher esses frutos. Então, o que é que eu percebi já com esse, mesmo eles falhando em relação a ler de maneira disciplinada, é que aconteceu algumas situações, né? Com um dos meninos, e ele falava para mim assim, pai, o que é que o senhor acha disso? Halloween, né? Eu falei, é errado, né, filho? Isso vai de encontro às escrituras. É assim, é assado. Aí ele falou, eu tava vendo aqui mesmo, não é legal, não. Eu tava vendo aqui, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo a respeito disso, então é melhor não participar, não. Eu falei, exatamente. Então, perceba que eles já começam a refletir por si mesmo acerca daquilo que é certo e que é errado. Mas isso fruto de quê? De uma semeadura da palavra. Perfeito. E faz com que isso germine dentro deles e eles tenham discernimento para poder identificar que isso aqui é bom para mim que sou cristão, isso aqui não é tão bom para mim que sou cristão, né? E quando tem dúvida, pergunta ao mestre, ao discipulador, a quem está acompanhando, justamente, que pode ser os pais primeiro ou alguém que está o liderando. Então, assim, isso eu já percebo, Ina, que isso é uma questão já de legado. Questão, exato. Essa é a palavra. Poxa, a gente está construindo algo. E vai passar, irmão. Vai passar. Aquela galera, aquela turma que você liderava, hoje são pais. São pais. Então, assim, se o serviço ou se o discipulado ele é bem feito, se essa semente que foi implementada ou plantada lá foram boas sementes, os frutos estão sendo colhidos agora. Perfeitamente. Então assim, e sobre essa questão do legado, qual o seu pensamento hoje? Vendo aí o pessoal, né? O Nicolas tem 15, a Iana tem 16, o Dandan tem 12, o Luca tem 10, né? Uhum. Então, o que é que você acha que eles vão, de acordo com isso que você está construindo e essa continuidade que você está dando, que tipo de legado você acredita que você vai estar deixando para eles, para essa geração, para essa turma que você está cuidando? Legal. De novo, tá... Ivan, a gente conversa muito assim, eu tenho muito temor sobre essa questão do que está sendo feito aqui agora para aquilo que vai alcançar a vida de cada um, né? Então, assim, de novo, a gente tem que, claro, fazer muita força, assim, muito desgaste de programações, de ações, etc., para chegar até neles. Mas eu não quero ser reconhecido por alguém que foi legal, que fez as melhores programações, as melhores festas, os melhores cultos, Eu não quero ser conhecido por isso. Né? Eu peço ao Senhor que, com a sua misericórdia, me faça a ser reconhecido, ou que as pessoas me lembrem de alguém que, de uma forma simples, apontou o amor. Né? Porque eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez que, tipo... Né, uma pessoa chegou até um necessitado de rua, etc. Falou assim, cara, sabia que Jesus te ama? Sabia? Cara, eu escuto isso muitas vezes mesmo, mas eu escuto pouco eu te amo. Então, assim, esse legado que eu quero deixar é esse legado realmente do evangelho puro e simples, mas ele feito com amor.
com ações de amor, né? Como assim João fala, o amor ele é uma ação, ele é uma atitude, né? Ele tem essa questão do verbo, mas ele também é recheado de afeto. Né? A gente não pode não atrelar ele somente nessa questão da atitude, da ação, mas também ele é muito cheio de afeto. Então, esse legado a gente tem que cuidar, porque senão, de novo, a semeadura, como você falou, ela é obrigatória. Se eu começar a me preocupar com muitas questões, né, políticas, administrativas ou etc, e não aquelas que o Senhor me chamou para fazer mesmo, que é apontar o reino, apontar o caminho, né, estabelecer princípios na vida desses adolescentes que venham até a mim, eu só vou ser mais um que passou na vida deles. E talvez eu possa ser alguém que vai fazer um estrago muito grande. Porque o Senhor me chamou para fazer discípulos moldados conforme a forma que Ele me ensinou. Eu não estou aqui para formar novos Williams. Eu não tenho nada de tão mirabolante para alguma pessoa olhar para mim e ser formada para mim. Eu não estou formando outros Williams. Eu não penso dessa forma, não quero ser por isso. E o Senhor usa a minha pequenez, da forma que eu sou, né? Se a gente pegar Pedro era o quê? Um pescador, correto? Correto. E aí o Senhor não olha para a subjetividade dele e fala assim, Pedrão, pega tudo que tu tem agora, larga e siga-me, porque eu vou fazer de você um pescador. De homem. Então ele não vem para mudar a minha atividade, mudar quem eu sou, porque ele me fez, ele conhece da forma que ele me fez, ele só veio para mudar o meu propósito. Tu era um pescador, que tu pescava porque você ia ganhar dinheiro, porque você ia fazer grandes coisas, mas agora não, você vai pescar pessoas. Advogados, hoje você advogava para ganhar dinheiro, para etc, para uma glória, enfim, que você alcançava, etc. Não, agora você vai advogar para a glória de Deus. Médicos, você vai advogar para a glória de Deus. Professores, você vai dar hoje aula, você vai ensinar pessoas, você vai estar mais glorificando ao Senhor. De novo, como eu falei há um pouco atrás, a gente fica muito preocupado em colocar pessoas posicionadas. Por exemplo, a gente precisa de bons professores hoje nas faculdades que tenham essas questões fortes, né, contra as ideologias e etc e tal. Mas principalmente se as pessoas carregarem, não se elas são de direita, de esquerda, se elas estão no partido A, B ou C, mas se elas carregarem o reino de Deus, é outra parada. Então o Senhor não veio para mudar algo que em mim ele construiu. Ele veio para pegar aquilo que eu já era e falar assim, agora você vai fazer para a glória de Deus. E isso eu comecei a entender porque eu me achava tão pequeno, limitado. Quantas vezes a gente no nosso bate-papo e tal, pô, William, mas isso, cara, vamos fazer aquilo, vamos lá no podcast, faz e tal, não sei o quê. Não, cara, sou limitado. Não, eu não tenho força para isso. E aí, quanto mais eu falava isso, parecia que mais o Senhor falou assim, é isso aí, miserável. Isso aí mesmo. Vai pro pó, fela da mãe, vai. Bora. É isso aí mesmo. Que é aí que eu me sinto hoje um pouco mais... a palavra não é confiante, mas assim, eu sinto um pouco mais liberdade de fazer. Porque eu sei o lugar que eu estou. Eu estou rendido. Eu estou atrás da cruz de Cristo. Ele é o cabeça, ele é o alvo. Não sou eu não quero nada, eu não preciso de glória, eu não preciso de ninguém. Eu falo para a liderança que trabalha junto comigo na staff, e eu falo para eles assim, falei, pessoal, eu não quero fazer amizade com vocês. Eu não quero ser um amiguinho de vocês lá pro futuro, pra gente fazer churrascada e ficar junto, etc e tal. Se isso acontecer, eu vou gostar muito. Mas, a gente tá numa missão. E essa missão é muito séria. E quem caminhar junto comigo, pelo aquilo que o Senhor colocou, a unção que o Senhor derramou sobre mim e a responsabilidade que o Senhor colocou sobre mim, nós vamos caminhar junto e nós vamos alcançar. Porque o Senhor falou pra gente ir. E eu acredito muito que quando Ele fala pra gente ir, Ele vai ao nosso lado. Porque Ele vai falar para os que estão lá fora, vinde. E eu sei que quando ele falar vinde, ele vai ao encontro dessas pessoas. Só que eu tenho que ser o braço que vai ser estendido. Eu tenho que ser como Paulo, que pregou lá, eu estava lá na janela, correto? Isso, correto. Caiu da janela. Por mais que ele estava naquele local, ele queria estar lá, porque ele precisava ir embora, ele quis gastar mais tempo naquele dia. As luzes estavam acesas, assim como estão aqui hoje, bonito, e ele pregava e falava, e passou lá, noite adentro, falando com aquele pessoal. Mas ele parou algo tão importante, porque alguma pessoa, ela caiu, ela morreu, né? Eles tentaram levantar ela, mas as suas forças não levantaram e viram, ele está morto, está contestado que ele está morto. Ele para a sua pregação, desce. Quando ele desce, ele não vai lá mais como alguém curioso ou fazer de alguma forma que, não, é só levantar ele que talvez ele esteja vivo, levanta ele, não. Ele vai lá com método, ele vai lá com graça, ele para tudo e fala assim, não, essa alma importa, vem cá, deixa eu ver. Ele se abaixa,
O texto fala que eles contestaram que ele estava realmente morto. Perfeito. Ele se abaixa, ele se inclina para alguém morto, que naquela época era, nossa, não pode tocar no morto, enfim. Ele se inclina e fala, não, levanta. E aí, quando ele levanta esse cara, ele fala assim, agora eu vou subir e vou continuar o que eu tenho que fazer. Mas ele foi um braço estendido. Ele saiu do seu local de posição, da onde ele estava pregando, onde ele queria estar, e ele foi lá, buscou e retornou. Ao cabo que a gente precisa encontrar esses, os filhos pródigos, que eles vão chegar até nós e a gente vai ver o pai correndo. Ah, mas ele fez isso. Cala a boca, não quero saber. Ah, mas ele é assim. Não, mas ele fica com várias meninas. Ele faz. Cara, eu não quero saber. Deixa ele aqui. Me dá uma sandália. Me dá uma roupa nova. Tal. Traz ele para mim. Lázaro, vem para fora. Beleza, eu tirei todo esse peso que tinha sobre esse lugar, essa tristeza, enfim, que eu reconheci Maria, tudo aquilo que estava. Mas ei, eu não falei lá atrás que eu ia fazer para a glória de Deus? Beleza, eu ressuscitei ele. Só que agora quem vai tirar os favos são vocês. O discipulado é isso. O Senhor vem e faz. Ele ensina o caminho, ele fala assim, ei, eu vou fazer para a glória de Deus. Ele não morreu, isso aqui vai ser para a glória de Deus. Ele veio e ressuscitou Lázaro. E aí ele fala assim, galera, agora, seguinte, meu papel eu fiz. Agora, tirar essas atas, tirar essas marcas do passado, aí é com vocês, aí é com o povo. A minha parte eu já fiz. O Senhor já fez a parte dele. De novo, quando que nós vamos assumir a nossa responsabilidade dentro da palavra discipulado? A gente vai ser negligente até quando? Senão nós vamos ser pais negligentes, maridos negligentes, amigos negligentes, líderes negligentes, porque a gente não está fazendo aquilo que o Senhor nos chamou. Sem dúvida. Basicamente, acho que se fosse dar uma síntese, é isso, cara. Vamos assumir a responsabilidade de sermos discipulados, de sermos discípulos e de formarmos outros amantes fascinados por essa contemplação do Senhor. Fazer com que mais pessoas retornem esse primeiro amor. E aí vai ser muito mais fácil, Bruno. Você vai ter muito mais facilidade para aquilo que você faz, para o exercício dos homens que você vai ter, para o exercício das mulheres, para o exercício das crianças, dos adolescentes, dos jovens. A gente vai ter uma comunidade sadia, uma igreja sadia, pessoas sadias, e cada vez mais a gente vai ver frutos e não vai ver folhas. Porque se a gente começar a ver folha demais, uma hora o fogo vai chegar, porque o Senhor vai jogar ela para o fogo. Porque se a gente chegar na árvore e ela estiver só com folhas, opa, cadê os frutos? Exato. Né? Perfeito. Vou te queimar, tchau, você não serve para mim. Então a gente tem que cuidar com isso. A gente já tem problema demais, só que assim, parece que a gente gosta de procurar mais. Cara, a resposta está aqui. Vamos nos debruçar, vamos estudar, vamos buscar. A resposta está aqui. Se a gente fizer o simples, o básico bem feito, feijão com arroz, cara, vai dar certo. E por que a gente insiste em fazer tudo errado? O tal do ser humano é complicado, velho. Porque assim, tudo isso que você falou, cara, eu tava extremamente concentrado aqui ouvindo você falar e dizendo assim, caramba, Deus, é exatamente isso. O evangelho, ele é simples. Já ouvi isso de um pastor muitos anos atrás, um pastor super conhecido no cenário nacional, e ele sempre dizia, o evangelho é simples, nós que o complicamos. Sim. E por que nós o complicamos? Porque quanto mais nós nos distanciamos da palavra, nós queremos fazer as coisas dos nossos modos. Nós queremos fazer as coisas... né? Da nossa maneira, achar, e principalmente se nós formos acadêmicos, mestrandos, doutores, a gente vai dizer, não, é por aqui que faz o negócio. Isso aqui dá certo, aquilo ali dá certo. Mas no reino não funciona assim, queridão. Não. No reino funcionam as coisas um pouco diferente. Então, muitas das vezes para o reino, o menos é mais. Perfeito. Para subir tem que descer. Para poder... Você tem que perder para ganhar. Exato. Então, assim... Você tem que morrer para viver. Exato, é contramão, queridão. É contramão. Então, tudo que nós tratamos aqui, nesse episódio maravilhoso, né? Suave, né? Com uma brisa, mas Deus falando de maneira muito poderosa, nos dando direcionamento, é dizer que, pais, peguem nas mãos dos vossos filhos prontos, preparados, porque se assim não for, você vai estar como um cego guiando um outro cego. Então, absorva a palavra, memorize a palavra, pratique a palavra, primeiro dentro da sua casa e, consequentemente, você conseguirá ajudar os seus filhos e você, líder, conseguirá guiar
educar, discipular os seus liderados, porque dessa maneira não vai, porque o nosso manual de fé e prática é as Escrituras Sagradas, e Deus, todas as vezes que quer falar conosco, Ele falará à medida da nossa fome e sede por Ele. Se nós tivermos muita fome e muita sede, Ele é uma fonte inesgotável, que derramará sobre nós a água necessária para nós derramarmos na vida de outra pessoa. E eu estou falando isso e sentindo Deus aqui nessa palavra para que você acorde, desperte, porque só dessa maneira deixaremos o legado, isso que o William acabou de falar, deixaremos um legado perpétuo, perene na vida das pessoas, porque nós não podemos, William, ser lembrado por alguém que passou na vida das pessoas simplesmente por passar. Não. E nem ser pai de tropeço, né? Não, de fato, pelo contrário, a gente precisa ser de fato aquela ponte, aquela direção, aquela mão amiga, aquela mão estendida que você bem citou aqui. Show. Então, investir no reino, de fato, é isso, é investir em pessoas. Pessoas, no puro e simples. Eu acho que assim, se eu puder falar alguma coisa para vocês assim, pais, de novo, aqui tá alguém errante, alguém alcançado pela graça, né? Não sou o dono da verdade, não vivo com o nariz em pé sobre esse assunto, muito pelo contrário. É alguém que está aprendendo dia após dia. Essa palavra tem ardido no meu coração. E se você tem uma certa dificuldade, um certo mover sobre essa questão, procure se cuidar, principalmente dentro das Escrituras, e procure entender mais sobre essa questão do discipulado. Ele vai curar muitas coisas em você, e isso vai curar a sua família, isso vai ajudar os teus filhos, isso vai apontar um caminho diferente do que pode ser que eles estejam caminhando hoje. Então, se você tem realmente alguma dificuldade nesse sentido, se você tem, né, dores nessa questão hoje, né, familiar, no âmbito da educação, dos comportamentos dos seus filhos, eu posso dizer, claro, mediante a muita coisa que eu tive que correr atrás, aprender e cuidar também. Mas assim, eu hoje aprendo que o discipulado realmente ele é um método mais do que validado. O meu próprio mestre, o sumo sacerdote, o meu Cristo, aquele que morreu por mim, ele me deixou esse ensinamento. O discipulado ele é muito simples, ele é muito puro. Claro, com muita informação, com muito cuidado. Não estou falando também que é tão fácil dessa forma, mas assim, é fácil de entender, é fácil de se posicionar. Busquem serem discipulados e busquem discipular os seus filhos. Não transmitam isso para outras pessoas. Elas podem ser ajudadores de vocês, mas elas não podem assumir um papel que é seu. Tá? É isso aí. William, de verdade, obrigado por investir o seu tempo, né, nesse momento. Só estou sendo obediente. Obrigado de verdade, né? A gente tem conversado sobre tantas coisas, né, no nosso momento lá da praça, e tá aqui trazendo um pouco de tudo que a gente conversa, de cuidar um do outro, né? As nossas famílias se ajudando ali, e trazer para cá um pouco para a mesa, para as pessoas acompanharem. Eu acho que isso é muito válido, porque muitas das vezes as pessoas que estão lá fora olham para nós e acha que as dificuldades que eles enfrentam, nós não enfrentamos. E pelo contrário, nós enfrentamos também. Tanto quanto, às vezes, até pior, porque nós ocupamos um cargo de liderança e isso traz sobre nós uma responsabilidade triplicada, né? Que precisamos ser, de fato, exemplo. Nós caminhamos, falhamos, erramos, consertamos a rota. Sim. E assim, investir no reino é isso, é investir em pessoas. Né? E nós estamos aqui para poder dedicar esse tempo para investir na sua vida, para que de alguma forma Deus fale ao seu coração e você entenda que o tempo que você dedica aos seus filhos, ele é precioso demais. Então, é um tempo muito precioso. Então, faça isso. Investir no reino também é isso. É cuidar da sua própria casa. É cuidar da sua própria família. Porque é o seu primeiro ministério. Então, o Discípulos Podcast fica muito feliz de receber o William Ribeiro, líder dos adolescentes da DEVEC Natal. Né? Mais uma vez, muito obrigado. E você, siga o Discípulos Podcast, compartilhe. Porque a nossa missão é essa. Todos os dias, fazer discípulos. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus.